Olá, meus queridos irmãos. Março é mês de São José e eu venho aqui fazer um convite especial a você e também te contar sobre a carta de São José. Primeiro vamos ao convite. Agora no mês de março, nós vamos rezar o terço mariano nos 31 dias do mês de março e todos os dias rezaremos também a oração do manto sagrado de São José. Estou aqui com o manto sagrado, nós vamos colocar debaixo do manto sagrado de São José a nossa família, os nossos pedidos, a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas intenções, tudo aquilo que a gente precisa e que a gente vai recorrer ao manto sagrado de São José. E nós faremos isso nos 31 dias de março, junto com a oração do Santo Terço. E no final, no último dia do mês de março, dia 31 de março, depois de nós termos oferecido os terços, as orações, a nossa devoção a São José, a nossa confiança nele, nós vamos escrever a carta de São José. E todos os anos nós escrevemos esta carta aqui para São José no mês de março, que é um mês dedicado a São José, dia 19 de março é dia dele, E como que funciona a carta de São José? Eu resolvi fazer este vídeo porque muita gente me pergunta sobre essa carta e o ano todo tem gente me perguntando quando que a gente vai escrever a carta de São José. Então, já está aqui o convite, nós estamos nos preparando e se você tem o desejo de escrever a sua carta para São José, venha acompanhar conosco esta oração no mês de março. Todos os dias ao vivo às 19 horas no nosso canal. A carta de São José é uma devoção muito antiga, já de muitos anos atrás, na qual você escreve uma carta para São José. Nessa carta você vai colocar detalhadamente tudo o que você pede a ele, nos mínimos detalhes. Quanto mais detalhado, melhor. Sabe por que os detalhes? Porque São José, ele é carpinteiro, Ele era carpinteiro. E quando alguém fazia uma encomenda para ele, na época em que ele trabalhava na sua oficina de carpintaria, a pessoa tinha que detalhar, o móvel que ela queria, o que ela estava encomendando para São José. Digamos que eu fosse encomendar uma cadeira. São José, eu quero uma cadeira de tanto centímetros de altura, com tanto de comprimento, desse jeito, quadrada, redonda, assim, dessa cor, todos os detalhes. Assim que eu quero a cadeira. E eu faço essa encomenda para você. Em vez de você pedir a cadeira, como no caso eu dei o exemplo, você vai fazer o seu pedido para ele. E eu quero contar para você uma historinha a respeito desta devoção da carta de São José. É uma história real que aconteceu com uma freira italiana. Essa freira era muito devota de São José e ela era a superiora de uma pequena congregação de irmãs. A sua congregação era bem humilde e as irmãs moravam num pequeno apartamento. A superiora e as outras irmãs que pertenciam a esta congregação. Mas acontecia que o espaço estava ficando pequeno e essa freira precisava arrumar um lugar para levar as suas irmãs e para que a congregação pudesse aumentar, pudesse crescer, pois tinham outras mulheres interessadas em pertencer a esta congregação, mas não tinha mais espaço. Então, esta freira não tinha mais recursos, ela não tinha como colocar essas irmãs numa casa maior e não tinha da onde tirar os recursos. E ela se lembrou da devoção a São José, da carta de São José. E o que ela fez? Pegou um papel, uma caneta e começou a escrever sua carta. Querido São José, quem te escreve é a irmã fulana de tal, superiora da tal congregação. E eu queria fazer uma encomenda para o Senhor. Nós estamos precisando de uma casa maior que possa abrigar todas as nossas irmãs.
era interessante que essa casa ela tivesse vários quartos separados, para que cada irmã tivesse o seu quarto e que se tivéssemos várias irmãs, acomodássemos bem todas elas. Também gostaria de te pedir, São José, que esta casa tenha uma pequena capela, para que a gente possa fazer a nossa celebração, a nossa missa diária. Nós não temos capela. Gostaria também, São José, que esta casa tivesse um refeitório, para que as irmãs pudessem fazer as suas refeições, uma cozinha grande, onde desse para cozinhar para todas elas, E esse refeitório, nós estaríamos ali nos reunindo para a refeição comum. Precisamos também, São José, de uma garagem para abrigar um carro. A nossa congregação não tem carro, mas eu gostaria muito que nós tivéssemos uma van, porque assim nós poderíamos carregar todas as nossas irmãs no mesmo carro. Então, se tivesse uma garagem para que caiba essa van, seria muito bom. Caso dê também, São José, nós precisamos de um pequeno jardim, para que as irmãs pudessem ter ali um momento de meditação, de reflexão, de encontro com Deus na natureza. Então é isso, São José. Eu preciso dessa casa, nessas medidas, desses detalhes aqui, e eu confio na tua graça, confio na tua proteção e na tua intercessão por nós. E eu coloco a nossa congregação debaixo do seu manto sagrado. Assinado, irmã tal. E colocou a data da carta. Ela dobrou essa carta e a devoção da carta nos diz que você tem que colocar a carta embaixo de uma imagem de São José. Então, se você tem ali na tua casa, ou no teu quarto, ou na tua sala, a imagem de São José, você vai dobrar e colocar essa carta ali embaixo da sua imagem. Caso você não tenha a imagem e não tenha como providenciar uma imagem de São José, você pode também estar colocando no meio da sua Bíblia, dobrada a sua carta, no meio da Bíblia, na passagem do sonho de São José, Coloca ali e deixa lá, e esquece. E essa irmã esqueceu a carta ali. E passaram-se 3 anos da data que ela tinha escrito a carta. E ela procurando casa, achava, mas não dava certo, achava, mas era muito caro. E o corretor de imóveis ajudando essa irmã a procurar essa casa, mas sem condições de bancar o custo de uma casa. E ela guardando as reservas para essa casa, confiando em São José, mas estava bem difícil do negócio da casa se desenrolar. Depois de 3 anos que ela tinha escrito essa carta, um dia um corretor procura pela irmã. Irmã, eu encontrei a casa que a senhora precisa. Vamos lá dar uma olhada. A irmã falou assim, mas será que nós vamos ter condições para assumir essa casa? Ele falou assim, vamos primeiro dar uma olhada. Depois a senhora estuda as condições. E ele levou a irmã para conhecer a casa. Era uma casa enorme, de uma congregação de irmãs. Mas a casa estava para ser fechada, porque a congregação eram de irmãs muito idosas. E as irmãs só tinham sobrado algumas, elas eram muito velhinhas. O corretor foi mostrando a casa para a irmã. Olha, irmã, essa casa tem vários quartos. A casa era maravilhosa, tinha todos os quartos que a irmã precisava, do jeitinho que ela tinha escrito na carta de São José. Depois ele falou assim, irmã, vem conhecer a capela. Chegando lá, uma pequena capela humilde, mas muito linda. Ótima para fazer as orações e a missa diária, do jeitinho que estava na carta. Então ele disse, vamos conhecer aqui a sala e o refeitório. E levou ela para o refeitório, do jeitinho que estava escrito na carta, já com mesas, cadeiras, um refeitório prontinho, completo, com uma cozinha muito boa, especial para uma congregação de irmãs. Aí ele falou, vamos conhecer aqui o jardim. Gente, o jardim era exatamente como ela escreveu na carta. Um jardim simples, porém muito bonito, e convidava as pessoas para meditar. E aí a irmã não se contentou, ela olhou tudo aquilo e falou assim, mas eu pedi tudo isso para São José. Meu Deus, tá do jeitinho que eu escrevi na carta.
E aí o corretor falou para ela: calma, irmã, ainda vou te mostrar a garagem. E chegando na garagem, tinha um espaço perfeito e dentro da garagem tinha uma van. Uma van, do jeito que ela escreveu na carta. Ela não acreditou, ela falou: meu Deus, foi tudo o que eu pedi para São José, mas infelizmente nós não temos condições para assumir uma casa dessa. O custo vai ser muito caro, eu não tenho como custear a compra dessa casa. E aí o corretor contou para ela o milagre. Ele disse a ela: irmã, vocês não vão pagar nada pela casa. A condição para que vocês venham morar nesta casa é que vocês cuidem das 3 últimas irmãs que estão idosas e não tem com quem cuide delas. A casa pertence a elas e elas são as últimas 3 irmãs desta última congregação. E se vocês assumirem de vir morar nesta casa, a condição é que vocês venham de graça, mas cuidem destas 3 irmãs até que elas venham a falecer. E após o falecimento delas, a casa será de vocês. Ela não acreditou no que ela estava ouvindo. São José providenciou tudo para ela: a casa, os quartos, o refeitório, a capela, o jardim, a garagem. E dentro da garagem já estava a van que pertencia às irmãs e que seria da congregação dela. Ela confiou em São José e ela recebeu a graça. E foi nos mínimos detalhes que ela pediu a ele. Porque São José não falha nunca. Porque São José nos acolhe, nos atende e providencia. Assim como ele providenciava as encomendas da oficina dele, ele também providencia aquilo que nós encomendamos para ele, né? Então, por isso, tenha fé. Este é só um relato da carta de São José, mas existem inúmeros relatos sobre este milagre. Por vários milagres já aconteceram, né, através desta devoção da carta de São José. E eu mesma tenho um para relatar também. Há 2 anos atrás eu escrevi a minha carta. E 1 ano após a carta ter sido escrita, eu pedi 2 milagres nessa carta. E o primeiro eu já recebi. Estou aqui aguardando a chegada do segundo milagre. Deus sabe o tempo e a hora, né? Mas enfim, todos os anos, quando a gente escreve a carta, depois eu vou recebendo várias e várias mensagens com testemunhos me falando: eu alcancei a graça da carta, São José providenciou o que eu pedi na carta, eu pedi um emprego para o meu esposo e recebemos o emprego, estava lá na carta. Então essa carta, gente, essa devoção da carta de São José realmente vai da fé de cada um de nós. Mas você faz a sua carta com muita fé, confia que São José providenciará o seu milagre. Nós estaremos aqui no mês de março, então, rezando este terço e no final faremos a nossa carta com São José. Eu estarei orientando no último dia como é que a gente vai escrever a nossa carta. Peço que você compartilhe para que outras pessoas venham também rezar e participar conosco desta oração e da devoção do manto de São José e também da carta de São José. A gente se encontra em março. Valendo São José!